No Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, versículo 22, nosso Senhor, ele diz para os seus discípulos: E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis, e dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades nem os sigais, porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Meu amigo, minha amiga, observe que Jesus está falando do dia, até aqui Jesus disse do dia da sua segunda vinda para Israel, que será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente. Mas a partir do versículo 25, o Senhor Jesus ele traz o pensamento para muito tempo antes, para os seus dias. Ele diz assim no versículo 25: Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Ou seja, o Senhor Jesus ele começou a padecer e foi reprovado por aquela geração quando estava aqui nessa terra. Aquela geração passou, reprovou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus padeceu muito. Aí o Senhor Jesus ele vai conduzir a palavra para algum tempo depois, para os dias que viriam depois do seu padecimento, da sua reprovação por parte daquela geração. E ele vai dizer: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Vamos parar aqui um pouco e vamos comentar essa parte. Jesus ele disse que os dias que viriam depois do seu padecimento, seriam como os dias de Noé e como os dias da época de Ló. Agora eu queria chamar a sua atenção, meu amigo, minha amiga, para essa expressão aqui, ó. Até o dia que Noé entrou na arca. Então guarde essa expressão: Noé entrou na arca. Outra expressão que eu quero chamar a atenção sua nesta noite. Quando diz aqui, no dia em que Ló saiu de Sodoma. Então guarde essa expressão, no dia que Ló saiu de Sodoma. Noé entrou na arca, Ló saiu de Sodoma. A terceira expressão, a terceira frase que eu quero chamar a atenção aqui. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. E mais uma expressão, a quarta. Choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Ou seja, Noé, ele entrou na arca antes que o dilúvio viesse consumir a todos. O dilúvio só veio e consumiu a todos, destruiu a todos, depois que Noé entrou na arca. E o fogo só caiu do céu com enxofre depois que Ló
saiu de Sodoma. E Jesus vai dizer aqui no versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Ou seja, exatamente assim. Nós sabemos que Jesus, ele vai se manifestar. Ele ainda não se manifestou, mas ele vai se manifestar visivelmente aos olhos de todas as pessoas que tiveram nessa terra. Mas nós sabemos também que a manifestação dele será por etapas. Nem todo mundo vai ver Jesus ao mesmo tempo. Primeiramente, Jesus vai se manifestar para a igreja. Virá o dia em que a igreja verá o Senhor Jesus primeiro, e esse dia será no arrebatamento. Depois, os judeus, o remanescente de Israel, os judeus do período da tribulação, os judeus convertidos, e os gentios, tanto os bodes como as ovelhas, irão ver o Senhor. E depois, todos aqueles que já viveram na terra, que não foram salvos, no dia do juízo verão o Senhor. Então vai se cumprir que todo olho o verá. Mas começa pela igreja. E Jesus está falando aqui que os dias anteriores ao arrebatamento vão estar como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. E como estavam os dias e a vida das pessoas nos dias de Noé. Eles comiam, bebiam, o que mais que eles faziam? O que eles faziam? Casavam e davam-se em casamento, versículo 27. E nos dias de Ló, o que eles faziam? Veja aí, nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Ou seja, a vida seguia normalmente. Não havia sinais que ia cair fogo do céu, a não ser que os anjos vieram tirar a Ló, fazer com que Ló saísse ali de Sodoma. Não havia sinais que o dilúvio viria, a não ser Noé pregando a justiça e o povo mau daquela época, violento daquela época, não dando ouvido. E Noé construindo a arca. Eles não deram ouvido, não perceberam. Noé entrou na arca. Ló saiu de Sodoma e a destruição veio tanto para o mundo na época de Noé quanto para Sodoma e Gomorra. Meu amigo, minha amiga, assim também está sendo hoje. Nós vivemos em dias onde tem tanto pecado quanto na época de Noé. Mas os moradores da terra seguem normalmente, vivendo normalmente, comendo, bebendo, casando, edificando, dando-se em casamento, comprando, vendendo. Hoje, os dias são como na época de Ló. O pecado, ele tem aumentado, a iniquidade tem se multiplicado. Basta acompanhar os noticiários, os jornais, abrir a internet, tanta coisa ruim nós vemos, tanto pecado nessa terra, mas a vida segue normalmente, como se nada fosse acontecer. Mas Jesus Cristo haverá de vir tirar a igreja dele aqui dessa terra, e depois que ele tirar, a destruição há de vir sobre esse mundo. Muitas pessoas vão estar aqui nessa terra distraídas, com o coração neste mundo, quando Jesus voltar para tirar a igreja dele aqui desse mundo. E depois que Jesus tirar a igreja dele aqui desse mundo, é a destruição que virá consumir os moradores da terra. Noé foi guardado do dilúvio na arca. A igreja será guardada da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra para experimentar os habitantes da terra. Ló foi tirado, ele saiu de Sodoma.
antes que chovesse fogo e enxofre da parte do Senhor. A igreja também vai ser tirada, vai ser arrebatada, vai sair desse mundo antes que a ira futura venha. E assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. E Jesus, ele vai dizer algo aqui muito importante. Ele diz no versículo 31, naquele dia quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Alguns dizem assim, está vendo? Isso aqui não está falando do arrebatamento, aqui está falando da segunda vinda para Israel, lá no fim da tribulação. Não, aqui só reforça a verdade de que Jesus está falando aqui do arrebatamento. Essa palavra aqui de Jesus é destinada àqueles que parecem que são e não são. Aqueles que são igual a mulher de Ló. A mulher de Ló estava do lado, na casa do justo Ló. Todo mundo que olhava para ela dizia, ela é salva. Mas o coração dela estava em desobediência, o coração dela estava em Sodoma, tanto é que ela desobedeceu e olhou para trás. E ali ficou evidente que ela também teria que perecer, enfrentar aquele juízo. Talvez foi até por isso que veio a ordem para não olhar para trás, mas ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Assim também tem muitos hoje que são igualzinho à mulher de Ló. Estão nas igrejas, parecem ser salvas, estão dizendo Jesus, Jesus, Senhor, Senhor, mas o coração não está em Jesus, não está no céu, está nesse mundo. Está nas coisas terrenas, só pensam nas coisas terrenas. Estas pessoas não vão subir no arrebatamento, porque elas estão com o coração nesse mundo. O Senhor Jesus só vai levar quem tiver com o coração no céu, quem for do céu, quem for peregrino nessa terra, quem amar e desejar e esperar a sua vinda. Agora, quem quer ficar nesse mundo, o Senhor Jesus vai levar à força? Quem está com o coração ocupado com os cuidados aqui dessa terra? Jesus disse aqui em Lucas também, lá na frente, Jesus vai dizer aqui em Lucas capítulo 21, Lucas 21, 34, ele diz, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Está vendo? É mais ou menos o que Jesus está prevenindo aqui. Essa palavra aqui é para aqueles que são como igualzinho a mulher de Ló. E Jesus diz, quem quis procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que perder a sua vida, salvá-la-á. Quando Jesus diz, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e quem estiver no campo não volte atrás, é porque não vai dar tempo. Jesus está querendo mostrar aqui que quando ele se manifestar para arrebatar a igreja, não vai dar tempo para o salvo que estiver no telhado descer. Do telhado ele vai subir para a casa do Pai, para encontro com Jesus nas nuvens. Quem estiver no campo não vai dar tempo de voltar para trás. É dali do campo, ele será arrebatado. E aí Jesus vai dizer, no 34, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Muito forte, né? Alguém diz assim, não, os que serão tomados vão ser tomados, não é igreja não é arrebatamento não.
Os que serão tomados serão levados para o juízo. É os que vão ser deixados para entrar no milênio. Não, não é. Porque isso contradiz o que diz em Mateus 25, que quando Jesus vier na sua glória, as nações serão reunidas diante dele e ele vai separar os bodes das ovelhas. Aí vai colocar os bodes à esquerda, as ovelhas à direita, aí vai ter um julgamento, Jesus vai dizer, tive fome, não me deste comer, e por aí vai. E só depois que irão estes, os bodes da esquerda, para o fogo eterno, para o tormento eterno. Então não pode ser, porque Jesus vai reunir todas as nações diante dele. Ele não vai tomar um e levar para a destruição e deixar o outro lá na cama normalmente, não. Então não faz sentido isso. Então Jesus está falando claramente aqui do arrebatamento. Talvez os discípulos não entendiam ali no momento. Tem coisas que os discípulos não entendiam. Como está escrito aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Em Lucas capítulo 18, 34, Jesus fala que iria morrer, ia ser morto, mas iria ressuscitar no terceiro dia. Aí está escrito aqui em Lucas 18, 34, e eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que lhes dizia. Muita coisa eles não entendiam, talvez eles não entendessem a fundo, vieram entender depois o que era o arrebatamento. Mas hoje nós entendemos. E eu vou ler novamente, Jesus falando sobre o arrebatamento. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E para terminar, diz assim, e respondendo disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Interessante que Jesus disse isso lá em Mateus 24, se não me engano, versículo 28. Ele disse, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Acredita-se que naquela época os abutres eram conhecidos como águias, também uma espécie de águia, e talvez sejam abutres aqui. Mas o fato é que lá em Jó também tem um texto lá de Jó que fala das águias que se ajuntam onde tem um cadáver, um morto. Então, eles perguntaram onde, e Jesus, pensamos nós, que citou um ditado, um provérbio, respondeu com um provérbio, que Jesus usava provérbio, às vezes. Ele disse lá em Nazaré, me direis esse ditado, né? Médico, cura-te a ti mesmo, não é? Ditado não, na CF está escrito provérbio, mas provérbio e ditado é a mesma coisa. Então, Jesus, ele estava querendo dizer o seguinte, que nesta terra, aqui nessa terra, é onde virá o juízo. É onde virá o juízo. Se o morto está ali, no lugar que o morto está, é o lugar que as águias vão se juntar. Pois o juízo vai vir aonde os deixados estiverem, na terra. Então o juízo vai vir, é certeza que o juízo venha sobre esta terra. Onde, Senhor? Nessa terra. Uma resposta óbvia, não é verdade? Então, guarde esta palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã, e se prepare. É da vontade de Deus que nós venhamos nos preparar. Examine o seu coração para saber se ele realmente está nos céus.
Eu vou terminar essa palavra por aqui. Nós estamos aqui na Igreja da Bendita Esperança. Eu estou aqui nesse lugar que muitos chamam de altar, mas nós chamamos de plataforma, né? Um lugar onde nós pregamos a palavra de Deus todos os dias. E agora à noite mesmo nós estávamos aqui lendo as palavras de Jesus, quando ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, o Filho do Homem confessará diante dos anjos. Aquele que me negar será negado diante dos anjos de Deus. Nós estamos aqui para confessar que nós somos de Jesus, a nossa vida é dele, e oramos para que você que está nos assistindo, se não é de Jesus ainda, venha passar a ser dele, porque ele te convida, ele te comprou com um bom preço, ele pagou com a sua morte na cruz para que você fosse salvo. E você que já é de Jesus, continue firme, porque daqui a pouco o Senhor virá nos tomar desta terra. Deus os abençoe, e lembrando mais uma vez que nós estamos aqui nos reunindo todo dia às 7 horas da noite, domingo às 7 horas da manhã, e nos preparando para as viagens missionárias, orando a Deus para que Deus levante pessoas para nos ajudar, principalmente com ofertas, porque nós temos pouquíssimos irmãos, dá para contar nos dedos os irmãos que nos ajudam, pouquíssimos mesmo. Então, esses poucos irmãos nos ajudam com as suas ofertas e nós vamos juntando, vamos vivendo e esperando o momento certo de ir para algum lugar que Deus nos orienta. Lembrando que daqui mais ou menos 3 meses nós já estaremos indo para a cidade de Mariápolis novamente. E precisamos comprar umas Bíblias para levar para Mariápolis. E eu peço a você que está me assistindo que você não pode nos ajudar com as suas ofertas, nos ajude com a sua oração. Peça a Deus por nós, para Deus estar levantando os recursos para a gente fazer mais e mais para a obra de Deus. Deus os abençoe. Que Jesus te ilumine, você que chegou até aqui assistindo esse vídeo. Forte abraço e lembre-se, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Vem, Senhor. Vem, Senhor, estamos te aguardando dos céus. Vem, Senhor, volta. Estamos te aguardando dos céus. Nosso Senhor Jesus em breve vem. Ele virá e não tardará. Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Vem, Senhor. Vem, Senhor, estamos te aguardando dos céus. Vem, Senhor.
te aguardando dos céus. Nosso Senhor Jesus em breve vem. Ele virá e não tardará. Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Nosso Senhor Jesus em breve vem. Ele virá e não tardará. Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará.